gravar e você bloqueia o C todo aí, que na hora que acabar, mesmo que o pessoal sair, dá para tirar a lista de presença, dá para fazer tudo, não tem erro não. Beleza. Beleza? Eu vou ficar na sala também, mas eu vou bloquear todo aqui, Tá para não bom. atrapalhar. Ô, Elton, pode ficar à vontade aí, tá? Tá ok. O pessoal já está vendo os slides? Já está tudo ok aí? Já tá. Eu tô vendo. Para mim tá tudo ok aqui. Ok. Então tá bom. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Elton. Eu sou recém-contratado aí pelo Pitágoras para ministrar a matéria de resistências dos materiais. E na pós-graduação atuo na área de gestão de projetos. O Vinícius me fez o convite aí para estar ministrando essa palestra aí sobre gestão de projetos. Na verdade, nós vamos bater um papo de uma maneira bastante sucinta sobre o que é gestão de projetos. É uma palestra projetada para mais ou menos 1 hora de papo. Então, a gente vai tentar trocar um pouco de experiência aí com vocês sobre gestão de projetos. A minha vida profissional, eu tenho aproximadamente 25 anos que eu atuo como engenheiro, e nessa minha caminhada aí, eu fui engenheiro de processos por 5 anos, gerenciei 2 grandes projetos que duraram cada um por volta de 2 anos, e atualmente atuo na área de gestão. Trabalhei em várias empresas aí no Brasil, trabalhei em grandes multinacionais, trabalhei no Grupo Lafarge, que é uma multinacional francesa, trabalhei no Grupo Fiat, e agora estou trabalhando na Uzi Minas. Então, eu tenho uma caminhada, um histórico bacana aí na área de projetos. Eu acho que eu tenho um pouco de experiência aí para estar dividindo com vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender é a definição de projeto. O que vem a ser um projeto? Então, esse primeiro slide mostra uma definição clássica aí dentro da NBR 10.006, do que vem a ser um projeto, mas, a grosso modo, o que seria um projeto? O projeto ele é um processo único, consistente de um grupo de atividades que tem data de início e data de fim, com o objetivo específico de atingir uma determinada meta, com tempo, custo e recurso definido. Então, essa seria uma definição clássica de projeto. Mas eu sou bastante visual, eu gosto de dar exemplos. E eu acho que isso fixa muito o conceito. Então, vamos dar um exemplo de um projeto. A construção de uma casa. A construção de uma casa, ela é um projeto. Por quê? Geralmente você vai definir a data de início e a data de fim da construção da casa. Qual que é o objetivo seu? Entregar a casa pronta. E você vai ter um tempo determinado, os recursos determinados, os recursos para a construção, sejam eles materiais, e no caso, materiais seriam pedra, tijolo, cimento, telha, e o recurso humano, seriam os operários que vão trabalhar na obra, pedreiros e ajudantes. E você tem um custo para realizar esse projeto. Seria o valor que você está disposto a gastar para fabricar a casa. Então, de uma maneira bem simples,
projeto seria isso. O projeto, ele possui algumas fases, ele tem um ciclo de vida. E o que a gente define como ciclo de vida de um projeto? São as etapas do projeto. Então, para você definir bem claramente as etapas do projeto, você tem que elencar todas as atividades que você deve fazer, ou que você vai executar ao longo do projeto, quanto tempo você vai levar para fazer o projeto e qual que seria o seu produto final. Então, vamos lá voltar de novo na casa. Para construir uma casa, o que você precisa para a construção da casa? Você precisa determinar as etapas de construção. Então, você tem um lote. Primeira etapa, você vai preparar o lote para a construção. Então, você vai fazer a terraplanagem, você vai preparar o lote para construir a casa. Depois que você faz isso, você está com o terreno preparado, você vai fazer o alicerce da casa. Então, essas são as etapas que você está construindo na casa. Você prepara o terreno, faz o alicerce, depois você faz o quê? Você entijola a casa, depois você bate a laje da casa, depois você faz o telhado da casa e assim por diante. Então, essas seriam as etapas. Para cada etapa dessa, você tem que ter um cronograma com tempo e o custo de cada fase dessa do projeto. Então, com essa condição, você está definindo as etapas do seu projeto e o custo do seu projeto. Então, essas seriam as fases da vida do seu projeto. Então, você vai ter a fase inicial, você vai ter a fase de desenvolvimento do seu projeto e você tem a fase final do seu projeto. Depois você tem, dentro ainda do ciclo de vida, você tem de um projeto. Então, nós falamos as fases de execução do projeto. Agora, nós vamos pegar um projeto como um todo, desde o nascedouro dele até a finalização do projeto. Então, você tem aí, classicamente definido, iniciação. O que seria a iniciação do seu projeto? Seria a fase do avaliar a ideia e analisar os riscos e custos do seu projeto, os requisitos. Então, por exemplo, você vai construir uma casa. Você já é proprietário do seu lote. Então, na iniciação, qual que é a ideia? Eu quero uma casa plana, eu quero uma casa de 2 andares, eu quero uma casa pequena, eu quero uma casa grande, eu quero uma casa para eu morar nessa casa, ser a minha moradia fixa, eu quero construir uma casa para eu passar final de semana. Então, essa seria a sua ideia, né? Depois você tem o planejamento. A partir do momento que você define o escopo, aí sempre voltando na parte da construção da casa, eu defini que eu quero construir uma casa plana. Ok. Então, essa casa vai ter quantos quartos? Essa casa vai ter piscina, não vai ter piscina? Isso tudo está dentro da iniciação. Aí, depois que você definiu o que você quer, você vai para o planejamento. Aí você vai organizar as atividades, os recursos e os documentos necessários. Então, você definiu qual que é o tipo de casa que você quer, qual que é o planejamento que você vai fazer. Agora eu vou ter que contratar um engenheiro, ele vai ter que definir para mim quanto de cimento eu vou gastar, ele vai ter que fazer um projeto arquitetônico da casa. Então, essa é a parte de planejamento. Então, depois que você tem a iniciação, que é a ideia, e o planejamento pronto, você entra para a fase de execução.
Aí, na fase de execução, você contrata o pedreiro, você começa a executar, fazer a base da casa, você começa a entijolar a casa, e aí depois entra uma parte que é muito importante, que é a parte de monitoramento e controle. Essa parte, nós vamos fazer um adendo aqui, e lá no final da nossa palestra, nós vamos conversar sobre esse tema. Porque, atualmente, para a parte de monitoramento e controle, você tem softwares bastante interessantes. E hoje um dos softwares mais usados é o MS Project. É um software que você, a partir da iniciação do planejamento, você detalha todo o escopo e todas as suas etapas de execução e você consegue fazer o monitoramento e o controle. E aí você pode fazer o seu monitoramento diário, o seu monitoramento semanal, o seu monitoramento mensal. Então, mais no final da palestra, a gente vai conversar um pouco sobre esse software, mostrar as facilidades que ele tem e como que a gente pode fazer para ter um bom monitoramento e controle do seu projeto. E a finalização, o que é? É após a casa estar totalmente pronta, você receber aquela casa e usufruir do produto que você construiu, idealizou. Seria essa as fases. E aí, o que vem a ser gerenciamento de projetos? Até agora a gente falou sobre o que é o projeto, né, e as etapas do projeto. E como monitorar esse projeto. Mas, para fazer isso, a gente tem que fazer o gerenciamento do projeto. E o gerenciamento do projeto nada mais é do que a aplicação dos conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas das atividades do projeto, com o objetivo de atender os requisitos. Ou seja, é você fazer a gestão do projeto. Dada o seu escopo, dado o recurso financeiro que você tem para poder desenvolver o seu projeto, e dado o tempo que foi te dado para a execução desse projeto, você vai fazer a gestão de todos esses recursos. E para fazer a gestão desses recursos, o que você precisa? Você precisa de ter todas essas ferramentas de modo que você aplique as habilidades que você tem para poder estar gerenciando e controlando o seu projeto. Ok? Então, a gente tem todo esse arcabouço que a gente precisa de trabalhar. E aí, no gerenciamento do projeto, é muito importante, ele é dividido em vários tipos de gerenciamento. Então, por exemplo, gerenciamento do escopo. O que seria o gerenciamento do escopo? Vamos voltar de novo na casa que a gente vai construir. Então, nessa casa a gente precisa. O que seria o escopo dessa casa? Essa casa, ela tem quantos metros quadrados? Isso faz parte do escopo, tamanho da casa. Ela vai ser totalmente construída em alvenaria ou ela vai ser de madeira? Essa casa vai ser feita com tijolo à vista ou ela vai ser rebocada e pintada? O piso dessa casa, como será feito? O revestimento do teto dessa casa, como será feito? Então, isso quer dizer que é o escopo. Você define as premissas e os parâmetros do seu projeto. Que no nosso caso aqui é a construção de uma casa. Nós estamos usando como exemplo sempre a construção de uma casa. Então, o escopo é o que você está contratando para poder receber. Né? O tamanho da casa, o tipo de acabamento, se a casa vai ser de tijolo à vista, se ela vai ser pintada,
qual que é o tipo de revestimento do teto. Isso é o escopo da casa. Gerenciamento do tempo. Para eu construir essa casa, quanto tempo eu levo para poder construir essa casa? Eu estou disposto a esperar quanto tempo? Eu vou construir uma casa, e dentro do escopo dela fala de 100 metros quadrados, de alvenaria pintada, eu levo 90 dias para poder fazer essa casa. Então, o tempo é 90 dias. Dado o início da obra, a gente vai gerenciando etapa a etapa. Quanto que eu estou disposto a gastar para construir essa casa? Eu estou disposto a gastar 2.000 ou 3.000 reais por metro quadrado de área construída. Então, vai estar lá no gerenciamento do custo, quanto que você está disposto a gastar e quebrado em todas as etapas. O alicerce da casa, eu vou gastar tantos mil reais. Para a fase de levantar as paredes de alvenaria grossa, eu estou disposto a gastar mais tanto. Para acabamento, eu estou disposto a gastar mais tanto. No final das contas, eu construí, por exemplo, uma casa de 100 metros quadrados a 2.000 reais no metro quadrado. Eu estou disposto a gastar 200 mil reais para construir essa casa. Então, isso vai estar tudo separadinho lá dentro desse software de gerenciamento. Ele consegue pegar as etapas, quantificar quanto você vai gastar com material, com cada material, tijolo, areia, brita. Ele faz esse gerenciamento todo. Nós vamos ver lá nas etapas. Com material elétrico, com pedreiro, com ajudante. Você tem como detalhar isso em cada fase e diariamente você pode fazer a sua checagem. Hoje eu gastei X mil reais, eu estou na etapa tal. Eu estou dentro do cronograma de tempo, custo e realização das tarefas. Esse software é capaz de gerenciar isso tudo. Então, nós vamos chegar lá. Depois vem a parte de gerenciamento da qualidade. O que é gerenciamento da qualidade? O tipo de acabamento que eu contratei é o que está sendo entregue. Eu contratei porcelanato como revestimento da minha cozinha. Eu recebi porcelanato, eu estou recebendo cerâmica. Então, esse é outro tipo de coisa que eu tenho que fazer. Eu contratei um tipo de tinta de primeira qualidade. Ele está pintando mesmo com a tinta que eu entendo que seria primeira qualidade. Eu contratei acabamento tipo classe A para casa. Seria granito nas bancadas. Eu estou recebendo granito nas bancadas, então esse seria o gerenciamento de qualidade que você faz da sua obra. Gerenciamento dos recursos humanos. Esse é o seguinte: eu contratei minha obra e no meu escopo está definido que eu vou fazer 100 metros quadrados, o meu tempo é 90 dias, para isso eu preciso de ter 2 pedreiros e 3 ajudantes. Aí eu faço o cheque indo na obra. Eu estou indo na obra. Eu estou vendo 2 pedreiros trabalhando diariamente, eu estou vendo 3 ajudantes. Esse seria o meu gerenciamento de recursos humanos. E aí eu tenho que analisar a situação de alimentação, de segurança desse pessoal, de saúde. Então, isso tudo está dentro do gerenciamento dos recursos humanos, né? Não podendo esquecer que a parte de segurança do trabalho e segurança ocupacional, ela é uma responsabilidade de quem está contratando o serviço. Então, temos que estar atento com esse quesito, porque qualquer acidente que ocorra dentro da sua obra, você é responsabilizado por isso. Gerenciamento das comunicações. Como está sendo a comunicação entre você, que é o dono do projeto, com as pessoas que estão desenvolvendo o projeto? Com o engenheiro, com o arquiteto, com o pessoal da obra, com o mestre de obras.
como está sendo feito essa comunicação? Você está entendendo que você está comunicando de forma clara para lá na frente você não ter nenhuma surpresa dentro da sua obra? É outro quesito importante. E os gerenciamentos de risco. Eu vou construir minha casa em 90 dias. Ok. Está dentro de um período chuvoso, não está? Está dentro de um período chuvoso. Então, quer dizer, pode ter dia que eu não vou conseguir trabalhar porque a chuva vai estar muito intensa e eu não consigo executar as tarefas. Eu posso ter algum acidente de trabalho na minha obra? Posso ter. Eu levei isso em consideração. Eu posso ter alguma pessoa que vai adoecer ao longo desse período de 90 dias, esteja trabalhando para mim. Eu contabilizei isso. Então, o gerenciamento de risco é tudo aquilo que seriam fatos indesejáveis ou que gera qualquer tipo de atraso na sua obra. Esse gerenciamento ele tem que ser feito, tem que ser computado e você tem que ter uma certa, entre aspas, gordurinha aí no seu cronograma de etapas para que você possa cumprir esse cronograma dentro do prazo. É claro que essa gordura ela tem que ser adequada, porque à medida que você estende o tempo, você aumenta o custo da sua obra. E custo é um fator relevante em qualquer projeto. Tempo, custo e escopo são os principais itens de um projeto. Pessoal, tá ok? Podemos seguir adiante. Até agora está tranquilo, o entendimento está claro. Tá tranquilo. Então vamos adiante. Para mim está tranquilo também. Então, agora um pouco sobre planejamento e controle do projeto. O planejamento, essa é uma grande dificuldade que nós, latinos, temos com a questão de planejamento. Nós planejamos mal, isso é característico nosso, do brasileiro, e por isso executamos mal. E aí, eu sempre dou um exemplo quando eu falo de planejamento. Como a gente é inquieto e como a gente não consegue planejar bem. Isso é uma coisa que, para que você tenha sucesso num projeto, você tem que ter um planejamento bem feito. E aí eu faço uma correlação, por exemplo. Quando a gente compra um eletrodoméstico novo ou a gente compra um carro novo, qual brasileiro que pega e lê o manual desse eletrodoméstico ou lê o manual do carro antes de utilizar? Eu vou te falar que menos de 1% da população brasileira faz isso. A gente vai por tentativa e erro, a gente vai pelo instinto, e muitos dos projetos que a gente faça, a gente vai dessa forma. Então, palavra-chave de sucesso em qualquer projeto: planejamento bem feito. Ou seja, você tem que, naquela etapa de iniciação que nós falamos lá na frente do projeto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o escopo claro e a gente tem que pegar ponto a ponto desse escopo e fazer um detalhamento dele em etapas de execução. Muitas das vezes a gente tem a ideia, a gente não faz planejamento e parte para poder executar. E aí é onde a gente se dá mal. Porque quanto mais você tiver detalhado as etapas de execução, mais fácil você vai enxergar as dificuldades ou os empecilhos que você vai ter para poder realizar esse projeto. E aí você vai fazer um gerenciamento de risco melhor. Então, planejamento é a chave do sucesso na administração do seu projeto. E aí, nós temos que quebrar o planejamento em dois focos. Nós temos que ter o planejamento técnico e o planejamento gerencial. Porque, primeiro,
A primeira etapa é o planejamento técnico. Então, o que você tem que fazer? Você deu a sua ideia. O engenheiro civil projetou a sua casa. O arquiteto fez toda a parte de arquitetura da sua casa. Você está com isso tudo pronto? Está com isso tudo detalhado, de forma, né? O engenheiro vai detalhar para você o passo a passo da construção da sua casa. Então, você tem que seguir rigorosos para você não ter nenhum problema no seu planejamento. E você precisa de ter o planejamento gerencial. Uma vez planejamento técnico elaborado, bem definido, você vai ter que fazer a gestão desse planejamento. Vamos dar um exemplo do que a gente está falando isso na prática. Por exemplo, foi detalhado que para você fazer o alicerce da sua casa, você precisa 500 sacos de cimento, precisa de 200 metros cúbicos de areia e você precisa de 50 metros cúbicos de brita. Isso são valores chutados, tá, pessoal? Então, o que você tem que fazer? Para você executar o seu planejamento, vamos supor que você leve 10 dias para poder fazer a base. Então, isso está te dizendo que, em média, você vai gastar 50 sacos de cimento, 20 metros de areia e brita. Então, você tem que garantir que todo dia tenha esse material durante esses 10 dias. Se faltar o cimento ou faltar a brita, você já vai impactar porque você vai deixar o seu recurso humano parado. Então, esse é o planejamento. E onde está o planejamento gerencial? A pessoa observar se no dia a dia você tem esses materiais, as quantidades em estoque, para que você não fique com o seu recurso humano parado, perdendo tempo. Mas, mais uma vez, vamos lembrar, tempo é dinheiro. Então, de um planejamento técnico, você vai para um planejamento gerencial para cuidado que nada falte na sua obra. O seu microfone voltou a falhar. Oi? O seu microfone voltou a falhar. Você está me ouvindo agora? Sim. Pode ser que eu distanciei. Então, a gente tem aqui agora os exemplos de organizações que podem. Nós temos construção civil, que é o exemplo que nós estamos usando, construção de uma casa, construção de uma loja, a construção naval, também a construção seria a construção de grandes pontes aí, em estrutura metálica, construção de equipamentos. E aí a gente dá outros exemplos aqui, como manufatura sob encomenda. Por exemplo, você pede para fabricar para você uma mesa. Você pede para fabricar para você um embutido para colocar numa casa. Isso são manufaturas sob encomenda. E prestação de serviço. Qualquer tipo de prestação de serviço também pode se encaixar num projeto. Por exemplo, você vai ser consultor para implantação. Você está pegando um projeto onde ele vai ter início, você vai implantar. Então, gente, diante de todos esses conceitos que a gente vem falando aqui, eu queria apresentar que ele vai mostrar
para vocês, de uma forma lúdica, como é feito um gerenciamento de um projeto. Esse vídeo ele foi produzido pela professora Fabiana. Ela é uma expert em gerenciamento de projeto. Então, eu queria colocar esse vídeo aí para vocês e a gente vai ver juntos esse vídeo. E aí a gente, a partir desse vídeo, a gente volta a discutir o tema. Ok? Estou tentando introduzir isso. Parece que ele não quer dar certo. Vamos ver. A tela aí tentando entrar no YouTube, pessoal. Ô, Elton, você quer que eu tente rodar aqui? Sim, Vinícius, se você conseguir rodar aí, parece que tá. Vocês estão vendo minha tela, Vinícius? Tá, sua tela tá aparecendo o vídeo que tá no PowerPoint. Eu abri ele aqui, deixa eu tentar compartilhar aqui para você. Se trocar a bandeja de compartilhamento ali, não? Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Ok. Sim. Eu tô vendo. Eu tô vendo aqui. O som tá aparecendo? Ah, parece que eu não Aqui não estou. tá, não. Aqui pra mim não tá, não. Tá sem som, Vinícius. O som não tá passando, não? Não. Não. Ô Vinícius, parece que o som tá entrando, vindo da caixinha, ele não tá vindo da origem da fonte, não. Aqui também tá conectando só. Ele entra como muito baixinho, tenta descompartilhar e compartilhar de novo. É porque eu tava na web, eu vou entrar no aplicativo. Ah, tem que ser no aplicativo. Tem que ser no aplicativo. Pra marcar a caixinha lá, tem que ser. Se quiser me passar aqui, eu tô na. Ah, não, tô na web também. Mas aí entra aí pelo aplicativo que você vai conseguir. Só um minutinho, pessoal.
Eu entrei pelo aplicativo aqui, vai dar. Ah, beleza. Vocês estão vendo a tela normal aí, gente, agora? Sim, tá aparecendo. Então vamos lá. Olá, eu sou a Fabig e essa é a história de mais um projeto desafiador que eu tive que entregar. Tudo começou quando o presidente da minha empresa me chamou em sua sala e pediu que eu gerenciasse a entrega da nova filial de Viçosa em apenas 6 meses. Eu sabia que essa filial era indispensável para ele, pois um dos nossos clientes mais importantes só ia comprar nossa solução com a filial de Viçosa funcionando para serviço de manutenção e reposição de estoque. E esse cliente sozinho representava 15% do faturamento. Além disso, com a nova filial, o chefe queria vender para mais outros 3 clientes da região, ou seja, esse projeto era quente. Confesso que minha taxa de interesse nesse projeto era 0. Eu sou da área de TI, eu estava com 5 projetos em andamento e o chefe estava me dando um negócio nada a ver comigo para entregar em 6 meses. Então ele me disse que o Pedro, que cuidava disso antes, foi demitido porque não entregou nenhuma das 10 últimas filiais no prazo. Ele chegou a entregar a filial sem computador e acesso à internet. E a expectativa de aumento do faturamento e de clientes da empresa era grande. Então sobrou para mim. Fui conversar com o Lopes, o assessor pessoal do presidente. O chefe dizia que ele sabia tudo dos projetos anteriores, mas para mim ele está mais para presidente do Fofocation Center. Vai ter língua grande assim lá longe. O importante é que ele me deu detalhes que me ajudaram a me inteirar melhor. No caso de Viçosa, o terreno já era nosso e o financeiro ia cuidar do seguro. O fiscal também estava cuidando da parte dele. E o projeto contra incêndio era por conta do patrimônio. Com isso, o meu escopo era a parte de arquitetura, civil, decoração, hidráulica, climatização, elétrica, dados e voz. Eu também tinha que envolver o pessoal de RH para contratar o pessoal novo da filial, além da área de compras, que ia cuidar dos móveis e equipamentos. Descobri que os desenhos técnicos eram feitos na nossa empresa, pela equipe de projetos civis. A Charlotte era a arquiteta responsável, ela mandava nas coisas por lá. Ela fazia o desenho de arquitetura e decoração e tinha equipe para fazer os projetos hidráulicos, de climatização, elétrico, dados e voz. A execução desses projetos sempre ficava com fornecedores externos que a Charlotte conhecia e escolhia. Fiquei sabendo que todos tinham serviço bom, material de qualidade e entrega no prazo combinado, o que é um milagre. Bom, a equipe estava ficando grande. Fizemos uma reunião para abrir o projeto oficialmente. O chefe foi bacana, me apresentou como gerente de projeto, disse que eu era a rainha da cocada preta. A Modéstia me impediu de fazer qualquer comentário a respeito, e a Charlotte quase saiu da sala para ter um ataque de inveja, mas segurou as pontas. O chefe pediu para todo mundo colaborar, esclareceu os detalhes e principalmente o prazo de entrega. Eu deixei claro para ele que a minha parte era filial com os desenhos técnicos executados, os móveis comprados e o pessoal contratado, pronta para ser usada. A parte fiscal, seguro e incêndio estava fora do meu escopo, mas eu ia manter o pessoal informado. Detalhamos todos os principais requisitos que a filial tinha que atender. Cheguei à conclusão que esse chefe é mesmo um sem noção. Envolver a galera toda para entregar isso tudo em 6 meses e ainda teve a cara de pau de falar que é simples, basta ter foco. Durante a reunião, a equipe da Charlotte começou a resmungar. Para falar a verdade, eles não gostam de fazer projeto de filial. Nunca cumpriram os prazos. Sempre fizeram a gestão abdominal do tempo. Empurram com a barriga mesmo.
Isso acontece mais por causa da Charlotte, detalhista, coloca umas firulas desnecessárias, coisas para amenizar o ambiente frio do trabalho. O financeiro também costuma agarrar com o seguro do imóvel, diz que dá trabalho, mas alguma hora o seguro acaba saindo. Já os fornecedores que iam executar os serviços eram bacanas, segundo o que o Lopes disse, nunca tivemos grandes problemas. Os maiores problemas do passado foram culpa nossa, de escopo mal definido. Eles cobravam um preço, surgiam um monte de mudanças, eles cobravam por elas, os projetos atrasavam devido às mudanças e não por causa dos fornecedores. Foi bom saber disso. Afinal, temos que entender com quem estamos lidando no projeto. Quem é que está com a gente, quem, você sabe, pode nos comprometer. Conversamos mais um pouco, esclarecemos as restrições e premissas. Por fim, combinamos as grandes entregas que o projeto deveria ter. Depois de muita conversa, finalizamos a reunião. Saí correndo para detalhar escopo, cronograma, responsabilidades, riscos, comunicações e os outros detalhes do projeto. Isso ia dar trabalho. Pelo menos a Charlotte era organizada e guardava os contratos antigos com os fornecedores. Com isso, conseguimos estimar os prazos e custos dos serviços. O Lopes, que dava conta de tudo que acontecia, também ajudou a estimar os prazos dos trabalhos da equipe da Charlotte e das outras áreas. E ainda me ajudou a montar o cronograma. Depois de idas e voltas, o plano ficou pronto. Mas até eu ter um documento consistente na mão, tive que conversar com muita gente para conciliar as datas das atividades, o que tinha que ser feito antes, o que podia ser feito em paralelo, acrescentar parte do escopo que faltava, validar com os envolvidos as principais comunicações que tinham que ser feitas, quem ia cuidar de quais riscos. Era coisa demais. Mas no final, até que eu consegui fazer um plano todo coerente. Um plano na mão é motivo de muito orgulho para o gerente de um projeto. Mas plano é plano, né? É futurologia. Projeções para um futuro que, para qualquer projeto, é sempre incerto. Fizemos uma reunião de kick-off. Tinha uma galera na sala. O chefe também estava ali, com pressa. Achava aquilo uma bobagem, já que ele tinha reunido com a gente antes. Mas até que foi rápida. Repassei o escopo, o cronograma, ressaltei os principais marcos de entregas. Mostrei de novo as responsabilidades de cada um, os riscos e como a comunicação do projeto tinha que ser feita para garantir que tudo funcionasse. O marketing lembrou que nas 3 últimas filiais a identificação visual demorou demais e só ficou pronta depois da abertura das filiais. Tratamos de adiantar essa atividade no cronograma para prevenir esse atraso. Compras também lembrou do perigo de atraso da entrega dos móveis. Como isso dependia da Charlotte, ela tinha que ficar esperta para entregar logo o projeto de decoração. Por falar em decoração, ela começou a viajar nas firulas, mas o chefe cortou a onda dela, dizendo que o básico tinha que ser feito para ele não perder o negócio. O mais importante era a filial estar aberta e funcionando em 6 meses. E ainda falou que a gente tinha que aguentar essa pressão, que não podia nos acomodar. No final da reunião, todo mundo se comprometeu, a galera toda querendo mostrar serviço. A execução começou legal. Toda semana eu reunia com o pessoal para acompanhar o que foi feito na semana anterior, ver riscos, problemas, reavaliar cronograma e combinar as atividades da semana seguinte. Na 3ª semana, um dos projetistas não apareceu na reunião de acompanhamento, nem deu satisfações. Eu liguei e ele disse que estava ocupado e que não tinha feito o desenho técnico.
Perguntei uma nova previsão. A atividade dele era crítica e ia impactar o cronograma todo. Ele nem deu bola, disse que eu não era chefe dele, que ele iria dar satisfação para Charlotte, que voltava de viagem só no final da semana. É duro, viu? O cara participa do kickoff, se compromete e agora vem azedar o projeto. Charlotte estava com o celular fora de área e na semana seguinte eu tinha que encontrar o chefe para a reunião de marco do projeto. Eu sabia que ia sobrar para mim, já estava irritada com isso. Sabe o que eu fiz? Fui ao boteco. Eu estava precisando de uma sessão de autocrítica e arrependimento. O gerente no boteco veio me atender com uma grande dose de bom humor. Meus colegas, Finóquio, Farrá e Vargas, também estavam lá e acabei chorando as pitangas com eles. Cheguei mais animada no dia seguinte. Tive uma conversa séria com o projetista. Mostrei toda a documentação e os impactos que o atraso dele causava. Mostrei que agora eu estava documentada com todos os controles do projeto. E se alguém fosse responsabilizado pelo atraso, esse alguém com certeza não seria eu. Ele entendeu e tratou de fazer o serviço. Com isso, a gente atrasou 3 dias úteis no prazo, mas ainda estava dentro da nossa margem. Sabe que esse contratempo foi até bom? A equipe da Charlotte ficou mais esperta, os desenhos técnicos ficaram bem completos e nenhuma solicitação de mudança tinha surgido ainda. E eu nem precisei levantar a voz, bastou usar bons argumentos. Até que o presidente veio com uma ideia nova. A sala de reuniões tinha que ficar fora da sala do gerente, independente. Ninguém fez nada antes de avaliar os impactos. No final, foram 7 dias úteis a mais e mais 10 mil do bolso. O presidente aprovou, então a gente revisou o plano e tocou o barco. 2 semanas antes da entrega, apresentei para o chefe as últimas informações de marco do projeto. As perspectivas eram boas, íamos conseguir entregar no prazo replanejado depois da mudança. A identificação visual e os móveis estavam sendo monitorados de perto. Ele acabou ligando para o marketing para providenciar o coquetel de inauguração. No coquetel, o presidente estava todo feliz com a diretoria do cliente. Elogiou a beleza da filial, a iluminação, as cores, os móveis, até o pastelzinho do buffet ele elogiou. Mas a entrega dentro do combinado ninguém vê. Trabalho de gerente de projetos é assim. As pessoas só percebem quando dá errado. Sabe o que eu fiz? Aí deu. Ei, Ô, Elton, pode voltar a compartilhar a tela aí. vou voltar aqui. Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Agora tá normal, beleza. Então, pessoal, eu gosto muito desse vídeo aí, porque esse vídeo mostra de maneira clara todos os conceitos que a gente falou até aqui, né? E eu não sei se vocês tiveram essa percepção clara, mas o vídeo falou do escopo, mostrou os riscos, parte de gerenciamento de risco, na hora que ela fala que ela já sabia que a Charlotte era enrolada, que o outro cara lá, ele não tinha problema com a construtora. Então, isso tudo é gerenciamento de risco. Ela foi levantando as informações. Ela sabia que com a construtora que construiu o prédio, ela não precisava de preocupar muito, que geralmente os caras entregavam no prazo. Mas a Charlotte inventava moda e fazia com que o projeto atrasasse. Isso é uma forma de gerenciamento de risco. Ela falou muito de planejamento, né, que
ela teve que buscar várias informações e ela planejou bastante. Ela levou um tempo razoável para planejar. Isso aí fica claro no vídeo. Ela falou sobre custos e prazos. No meio do caminho, o presidente pediu para fazer uma alteração. Você viu que alterou o prazo e alterou o custo. Outra coisa que é importante é que ela só partiu para a execução da modificação solicitada pelo presidente após todos validarem o novo projeto, aquela pequena parte do projeto. Outra coisa que é muito importante é o que ela chama aí de reunião de kick-off, ou reunião inicial. Após o planejamento elaborado e dado a responsabilidade para cada membro da equipe, é bacana você fazer uma reunião desse tipo para gerar o compromisso que cada um tem com aquele cronograma que está ali colocado. Outra coisa que é importante na elaboração do planejamento de um projeto são as lições aprendidas com os projetos passados. Os erros que você cometeu nos projetos que já passaram, você não pode cometer nos projetos da frente. Isso é uma das coisas mais importantes, aprender com os erros. E vocês viram que precisa de ter um gerenciamento muito bom e um conhecimento do todo do projeto, que também você vai encontrar pessoas que podem querer sabotar o seu projeto. Naquele caso ali do filme, era o projetista. O cara estava enrolando para fazer a atividade. Depois que ela mostrou que ela tinha conhecimento e que ela mostrou para ele, se ele não entregasse a atividade dele ia impactar no todo, rapidinho ele deu um jeito de fazer entrega para Fabiano. Então, pessoal, eu acho que de forma lúdica a gente conseguiu mostrar todos os conceitos detalhados anteriormente. Por que eu falo isso? Porque da agora para frente nós vamos falar um pouco sobre algumas técnicas de gerenciamento de projeto e nós vamos falar um pouco das ferramentas onde a gente vai acabar caindo na principal ferramenta de gerenciamento de projetos, que é o MS Project. Então, a gente vai dar alguns conceitos básicos, técnicos que a gente tem sobre gestão de projetos e depois nós vamos mostrar algumas funcionalidades do MS Project. Então, vamos adiante. E aí, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, a gente não pode deixar de falar sobre o gráfico de Gandhi, que foi um gráfico idealizado por um engenheiro norte-americano na Primeira Guerra Mundial. E esse gráfico ele é extremamente visual. Então, eu já vou partir para o exemplo visual do que seria um gráfico de Gandhi, para a gente poder ir adiante. Então, aqui eu tracei rapidinho um gráfico de Gandhi no Excel, usando a ferramenta de Excel, e quando a gente utiliza o MS Project, ele automaticamente faz isso. É um gráfico que ele mostra nada mais do que as atividades estão plotadas aqui no eixo Y, e no eixo X a gente tem o prazo de cada atividade. Ele mostra no gráfico de barras quanto tempo cada atividade leva para poder ser executada. E mostra aqui o seguinte, que a primeira atividade ela tem que ser encerrada para você passar para a segunda já ocorre com uma pequena interseção com a terceira já com uma interseção um pouco maior, e a quarta atividade aqui já com interseção maior com a terceira atividade. Qual seria o prazo total do projeto? Seria do início aqui, a data de 21 de julho, e o término do contrato seria no final aqui de agosto, mais ou menos. Então, seria o início na barra superior, o final na barra inferior. Esse gráfico nada mais mostra do que é isso. As etapas de execução com os prazos. Ok?
Depois a gente tem um outro método de mostrar, que é a programação em rede. E essa você consegue também mostrar o caminho crítico da sua atividade. Então, esse MCC é um método também que surgiu nesse período aí da Primeira Guerra Mundial e bastante utilizado e conhecido como rede de Peart. Nada mais é do que uma forma de diagrama para você estar mostrando o seu projeto. Então, eu acho que também a gente já pode ir direto para a parte gráfica. Nada mais é que ela mostra o caminho do seu projeto. Você tem aqui esses nós, seriam as atividades, e aqui você tem aqui o seguinte, você tem que realizar a atividade 0 primeiro, para depois você passar para a atividade 1. E aqui você pode realizar atividades em paralelo. Atividade 2 e atividade 3 são duas atividades que elas podem ocorrer simultaneamente. Então, você vai montando esses diagramas e você consegue gerenciar o seu projeto. Eu acho que essa forma de gerenciamento de projeto, ela se torna muito complexa. Eu sou adepto ao gerenciamento de projetos utilizando o gráfico de Gantt. Mas tem pessoas que preferem ir montando esse diagrama e mostrando como que ele vai executar o projeto. Ok? E aí, a gente chega na questão do MS Project para poder fazer o gerenciamento de projetos. O que esse software ele tem de vantagem ao ser utilizado para fazer a gestão de projetos? Com esse software, você pode obter uma linha de base, nós vamos mostrar o que é isso. Você consegue, a qualquer momento, verificar o custo do seu projeto. Você consegue fazer qualquer reprogramação e atualizar o seu projeto com as datas de início e término de cada atividade real, porque se a gente lembrar do filme que a gente viu aí, o planejamento inicial, ele só é um planejamento. No meio do caminho, a gente pode ter várias contratempos, atividades elas podem atrasar, como também podem adiantar. E aí você pode fazer essa atualização do seu projeto. Informar os percentuais de tarefas concluídas e gerar relatórios do projeto. Por isso que eu falo que o MS Project, hoje, ele é uma ferramenta bastante interessante para você gerenciar um projeto. Então, aqui a gente mostra como que a cara principal do MS Project. Ele parece uma tabela de Excel, onde você vai listando as suas atividades, você vai colocando as datas de início e fim, e aqui ele vai plotando para você o seu gráfico de Gantt do seu projeto. E ele vai mostrando aqui o seguinte: para você executar a atividade 1 aqui, você pode executar ela em conjunto com sua atividade 2. São as duas barrinhas aqui azuis que você tem. E você tem aqui, um pontinho, que é o que no vídeo ele ficava falando o tempo inteiro. Aos marcos do projeto, ou seja, nessa data... Que é 9h15, né? Já era para ter acabado já. Quando você tem esse pontinho aqui, você uma reunião de marco de projeto. Você vem aqui e avalia o marco do projeto. Então, o MS Project ele te mostra, ele te lista as atividades, ele te lista a data de início e fim de cada atividade,
ele consegue te mostrar as atividades que vão ser realizadas simultaneamente, as que não podem ser realizadas simultaneamente, as que precisam, que dependem do final da atividade para poder iniciar a próxima etapa. Então, ele faz esse gerenciamento bem claro. Outra oportunidade que você tem no MS Project é de gerar o custo do seu projeto. Você entra com ele, com as atividades ou com seus recursos humanos que você precisa, você entra com os materiais que você precisa, você precifica cada material e, em função do tempo, se for um recurso que ele é valorado pelo tempo, como, por exemplo, mão de obra do pedreiro. Esse é um recurso valorado pelo tempo. O cara trabalha um dia, ele recebe X, se ele trabalha 5 dias, ele recebe 5X, se ele trabalha 20 dias, ele recebe 20X. Esse é um recurso valorado pelo tempo de trabalho. Ou um recurso que é valorado pela quantidade. Para pintar a casa eu preciso de 50 latas de tinta. Cada lata de tinta custa X reais, vezes 50. Então, ele vai fazendo todo esse controle de custo do projeto. E a gente tem também um exemplo prático que mostra aqui o controle de custos do projeto. E depois ele linka tanto o recurso humano como o recurso imaterial com cada atividade. É o que está aqui mostrado nesse gráfico de Gantt. Ele mostra o gráfico de Gantt e os recursos necessários que precisa. Feito isso, utilizado essa ferramenta, é claro que eu estou dando aqui uma passada muito rápida, porque você precisa de ter conhecimento de como manusear esse software. Então, tem todo uma habilidade em utilização de software e todo o conhecimento que a pessoa vai ter que desenvolver para utilizar esse software, né? O MS Project. Depois que você faz isso, você consegue gerar relatórios. Ó. Esse aqui é um relatório que mostra todas as etapas do projeto, as datas de início e fim de cada etapa e como você está em cada etapa. A barra verde, a barra escura é a barra que você planejou e a vermelhinha é o seu time real que as coisas estão acontecendo. Então, você consegue fazer o gerenciamento utilizando o software. Então, gente, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje era isso. Eu agora estou aberto a perguntas e era isso aí. Agradeço a atenção de todos aí. Posso perguntar? Para mim tá tranquilo aí. Pode falar, Márcio. Explicado. Ô Elton, eu vi aí pela identificação, tem como fazer esse MS Project, executar toda a planilha já no Excel, sem ter que modificar nada, sem ter que editar nada no Excel? Ele é auto-executável no Excel? Ele entende? Aliás, o Excel entende ele? Sim. Quem é que está falando? Eu não estou conseguindo enxergar. É Márcio Henrique. O Márcio. Sim. Inclusive, o Márcio, eu leciono essa matéria aí no Pitágoras, que é ensinar o pessoal a utilizar o MS Project. E muitas das coisas eu utilizo a planilha de Excel e eu corto e colo dentro dele e ele consegue processar normalmente. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu faço um levantamento de preços, né? E eu faço essa listinha lá no Excel. Uma lata de tinta custa R$200, um galão de 18 litros. 50 metros de fio custa R$100. Eu posso ir fazendo esse levantamento e plotando tudo no Excel.
uma planilhazinha simples de Excel, eu vou carregando. Põe o valor, o valor ali dentro da célula como monetário e faço a descrição escrita na célula. Depois, quando eu vou lá na minha tela que eu vou fazer a orçamentação lá dentro do MS Project, eu simplesmente corto isso e colo lá dentro. Já está pronta a orçamentação. Não sei se foi claro. Era essa a pergunta, Márcio? Foi essa mesmo. É que Sim, é extremamente possível. Quando eu tive aula com o MS Project, eu tive aula junto com o C++. Então foi muito assim, foi muito corrido. Mas eu tenho que dar uma aplicação maior nela. Eu já mexia aonde que eu estagiava, eu já mexi com o MS Project e achei fantástico. Só gostaria de ter tido tempo mais para lidar com ele, entendeu? Outra coisa que ele ajuda muito, Márcio, é a questão da locação da mão de obra. Porque o que você coloca lá? Você coloca, tipo, por exemplo, eu tenho um pedreiro que vai trabalhar 8 horas por dia. E aí você começa a fazer a distribuição das atividades que você pode fazer por dia em conjunto. Aí vamos supor que você possa realizar 3 atividades em conjunto de cada 8 horas. Você tem um único pedreiro. Ele te fala o seguinte, se você contratar para esse dia 3 pedreiros, você vai ganhar tantos dias no seu cronograma. Entendeu? Então, aí você vai fazendo a relação de tempo e dinheiro. Vale a pena eu colocar mais 2 pedreiros para me ganhar 3 dias na obra? Não vale a pena. Então, na etapa de planejamento, ter habilidade em ir traçando o planejamento e fazendo essa relação custo-benefício, tempo-custo, o MS Project te ajuda em muito fazer isso. Beleza, obrigado. Oi, Elton, boa noite. Boa noite, Leonardo. Deixa eu primeiro parabenizar, cara. Achei muito interessante como é que você abordou o assunto. Foi bem sucinto aí, de uma forma que ficou bem claro alguns conceitos. Apesar de ter tido algumas aulas similares, né? Mas foi uma boa reforçada aí. Gostei pra caramba. Eu só fiquei numa dúvida. Eu tive muito pouca oportunidade de mexer com o Project, principalmente por questão de obtenção mesmo do software para poder treinar em casa, né? Umas versões que eu baixei aqui estavam bem difícil de conseguir manter, são umas versões de teste. Eu queria só saber se a gente consegue criar vínculos, igual a gente faz de Excel para Excel. Por exemplo, a gente cria uma planilha no Excel com custos das coisas. E aí, na hora da gente, por exemplo, eu tenho, igual você citou o exemplo da lata de tinta. Eu tenho que eu vou precisar de uma lata de tinta da marca X. E aí eu posso ficar pegando isso através de um vínculo com essa planilha, em que nessa planilha eu vou alimentando a questão dos custos. Porque, por exemplo, a lata de tinta mudou o preço. Aí, ao invés de eu ficar caçando para poder realimentar a minha planilha do Project, se eu conseguiria pegar isso de uma outra planilha, em que é mais fácil atualizar a planilha do que o Project. Entendeu? Eu entendi. O Project não te dá esse recurso, porque o que acontece é o seguinte, essa planilha que você tem ela de custo do Project, ela já é um vínculo. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, precisa de ficar procurando. É o seu X que você está trabalhando nele. Você vai lá, você vai na abinha custo, na hora que você clicar nela, ela traz todos os custos da sua obra. Você vai ter que só ir lá na linha e alterar o custo da tinta, fechar, salvar, ele já executou todos os cálculos para você novamente. Perfeito. Certinho. Então, Leonardo, você não vai ter que ficar procurando aonde que eu pus isso, não. Você tem uma aba exclusiva só de orçamento.
Você vai na aba lá, clicou nela, atualizou aquele preço. Acabou. Ô, Elton, obrigado. Sanou de uma maneira legal aí a dúvida. É só aproveitar o gancho aí. Eu entrei uns 5 ou 7 minutos atrasado. A lista de presença ainda vai valer? Como é que é, Leonardo? Eu não entendi sua pergunta. Você entrou Eu atrasado? entrei uns 5 minutos atrasado. Começava 8h15, eu entrei 8h20 e pouquinho. Tá valendo a lista ainda? Ô, Vinícius, me ajuda aí, Não, Vinícius. pode ficar Tá tranquilo, porque valendo. a gente vai gerar a lista mostra exatamente a hora que entrou, a hora que saiu, essas coisas, então não tem erro não. Então a grande maior parte do tempo é o que conta, pode ficar tranquilo que isso tem erro não. Na hora que a gente gerar a lista aqui, vai pegar todo mundo. Ô, Leonardo, eu só vou penalizar uns 20 minutos na sua carga horária aí, tá? Misericórdia. Tô brincando. Mas já vai estar contabilizado, sim. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, se não tem, eu queria agradecer o Vinícius pela oportunidade e pelo convite. Ô, Vinícius, é bem bacana a gente estar podendo dividir as experiências que a gente tem aí ao longo da carreira da gente, seja como profissional, seja como professor. Eu estou aí à inteira disposição do Pitágoras. Eu acho o seguinte, já que nós falamos de maneira muito macro sobre gestão de projetos e MS Pro, quem sabe que numa próxima oportunidade aí a gente não faz uns mini cursos aí da utilização e aplicação do MS Pro, que a gente possa aí estar falando como utilizar a ferramenta mesmo. E aí a gente vai falar basicamente do software. O Vinícius ainda está online? Eu tô aqui. Ô Vinícius, deixa eu te perguntar, há uma possibilidade do Coesão ele continuar online? Ô, Márcio, eu creio que sim. Confesso que eu não conheço muito bem a questão da coesão júnior. Eu entrei tem pouco tempo no curso, né? Mas eu não vejo dificuldade nenhuma, não. Aí, no caso, quem que está na presidência? É a Esther ainda? Isso. Até onde que eu tinha contato com eles, né? Sim, era a Esther. Então, ela não comentou nada comigo ainda não. Depois eu vou tentar conversar com ela para ver sobre isso. Tá bom, então. Obrigado, hein? Só essa dúvida aí. Pessoal, também quero agradecer a presença de todos aí, agradecer ao Elton pela disponibilidade, por estar participando aí do nosso evento. Com certeza faremos aí depois outros eventos parecidos com esse, né? Aproveitando aí essa questão da tecnologia. E no mais, amanhã temos mais palestras, fique à vontade para participar. Quinta e sexta também temos programação. E é isso, gente. Boa noite, obrigado a todos. Até mais, até a próxima. Boa noite, obrigado. Valeu. Boa noite a todos aí. Até mais. Ô Vinícius, você tira a lista aí? Tira, né? Quase que eu saí sem tirar. Não sai, ninguém mais tira. Vai lá em cima e tira, senão Deixa eu ninguém mais parar a gravação aqui. para aí.